O desenvolvimento das cidades depende da eficiência de um plano diretor que, de forma sustentável, respeite o equilíbrio social, econômico e ambiental de onde for aplicado. Segundo o Estatuto da Cidade, a Lei Federal número 10.257, do ano de 2001, exige que o plano diretor seja revisado pelo menos a cada 10 anos. Em Nova Lima, o plano diretor foi votado em agosto de 2007 e está vigente desde fevereiro de 2008. Mas sua atualização permanece em modo de espera, uma vez que até hoje o plano diretor não foi revisado, ou seja, Nova Lima não está cumprindo a legislação federal. Para falar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios o inspetor do CREA Minas Gerais, Marcelo Santana, e o vereador Silvano Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. Marcelo, o que é o plano diretor, pessoal de casa entender? Primeiramente, Fred, agradecer o convite para estar falando de um assunto tão importante para a nossa cidade, né? E desejar a você e todo o grupo de comunicação Banqueta muito sucesso aí, que vocês continuem trilhando esse caminho aí bacana, trazendo informação e entretenimento para toda Nova Lima. Agradecer o vereador Silvano Aguiar também pela oportunidade, dar a ele também um desejo de sucesso e para todos da Câmara Municipal. Obrigado. Olha, gente, o plano diretor é um plano copiado, né, de todas as grandes cidades do mundo inteiro. É um plano que virou lei, é uma lei federal de 25.210, de 10 de julho de 2001. Essa lei, ela diz que toda cidade com população acima de 20 mil habitantes tem que trazer um plano, tem que trazer diretrizes que norteiem todo esse crescimento, visto que um crescimento planejado, ele traz um bem-estar social, humano e de bem-estar para toda a população, né? No caso aqui, a nossa Nova Lima. Silvano, e você, enquanto legislador, em seu segundo mandato, como é que você vê a questão do plano diretor, que não foi votado ainda, que tem que ser revisado? Boa noite, Fred. Boa noite, meu amigo Marcelo. Boa noite, público de casa que nos assiste nesse momento. Ô Fred, eu quero primeiro te agradecer o convite. Para mim é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui discutindo sobre esse assunto com a TV Banqueta, com o povo de Nova Lima, não é isso mesmo? E principalmente com uma pessoa tão ligada a esse tema, né, como é o Marcelo. Bom, Fred, o plano diretor ele é importante para a cidade, que ele vai dar o ordenamento necessário para o desenvolvimento, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social para a cidade. O plano diretor de Nova Lima, ele foi aprovado em 2007. A gente tinha um plano diretor que, no meu ver, né, o que a gente estudou à época e acompanhou à época, ele foi muito bem desenvolvido e ele foi modificado dentro da Câmara. É lógico e evidente que todas as leis, elas passam pelo crivo da Câmara e, ao passar pelo crivo do legislador, de alguma forma, ele tenta dar o olhar mais próximo da população possível para aquela lei que vai vigir daí por diante, né? Então, eu vejo, quando fala assim que o plano diretor, ele, vamos dizer, ele tá desatento à questão legal, ele também é muito reflexo do que a população pede, né? Se a gente não tem um grito tão grande que tenha eco na administração, porque é a administração que tem que fazer essa revisão do plano diretor, de alguma forma também a administração ela se acomoda por razões, N razões, né? Tanto pode ser aí por questões financeiras, a gente sabe que no ano passado Nova Lima sofreu pela questão financeira de uma forma muito séria, pode ser por questões de falta de visão do administrador, de que aquilo ali pode de fato e de verdade trazer benefícios para a cidade, atendendo o momento da cidade. A gente acredita que o plano diretor ele vai acontecer dentro do clamor do povo aí. Marcelo, por que em Nova Lima, caracteristicamente, né, vamos falar de Nova Lima, por que um plano diretor
A gente até conversou em off, seria tão importante para a cidade, na questão do tamanho da cidade? Olha, Fred, se a gente pensar, né, no tamanho de Nova Lima, a nossa cidade ela faz divisa com outros 5 municípios. Sabará, Itabirito, Belo Horizonte, Brumadinho, Raposos e Rio Acima. 6 ou 7, tem Brumadinho, você falou Brumadinho. Brumadinho, isto. A gente tem 92 mil habitantes hoje, acho que são dados do último fonte do IBGE. Belo Horizonte, que é muito menor, tem 2 milhões de habitantes. Então, a gente enxerga que Nova Lima ainda tem muito que crescer. Mas crescer de qual forma? E esse crescimento tem que ser um crescimento planejado. Então, o plano diretor vem para caracterizar todos esses anseios aí. Para que a gente tenha um crescimento, mas com qualidade. É isso que a gente pensa. Se me permite, Fred, até complementando aqui a questão do Marcelo, eu penso que o plano diretor, ele reflete muito a realidade de um momento, né? A contextualização da realidade do momento. Então ele é importante para a cidade dentro desse contexto que a gente vive hoje, né? Eu costumo dizer que Nova Lima são muitas, né? A gente tem a Nova Lima de Alphaville, que é uma realidade, a Nova Lima de Jardim Canadá, que é uma outra realidade, a Nova Lima de São Sebastião da Águas Claras, que tem lá está muito mais ligado ao turismo, ao entretenimento, ao lazer, né? E a Nova Lima do Centro Histórico, que se você for levar em consideração é totalmente diferente da Nova Lima dessas outras regiões que eu coloquei. Então eu penso que a importância do plano diretor está muito dentro desse contexto aí de entender que em 2007, quando a administração propôs um plano diretor para a Câmara e que a Câmara fez deu uma mexida ali, que deu a sua, como eu disse no início, né, deu uma visão mais popular, mais do povo, mais daquele legislador que está próximo das pessoas. Fez essa modificação. 10 anos depois, as coisas mudam, a realidade é outra. Aí quando o Marcelo fala que Belo Horizonte tem 2 milhões de habitantes para um território que é bem menor do que a cidade de Nova Lima, de alguma forma as especificidades dessa diversidade de territórios que a gente tem aqui chama a necessidade de fazer essa revisão do plano diretor. Eu confesso que o Marcelo me falou isso em off, né, antes de você chegar, que eu realmente, quando falo assim, eu me assustei. Eu falo... Nós somos perdidos mesmo se a gente não tiver uma organização agora, sim, né? Sim. E que eu até sinto, se me permite fazer uma crítica ao poder público, acho que a própria prefeitura, o próprio Vitor Benito, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, meio que assustou com o tamanho da cidade, com o tamanho dos problemas da cidade. Se me permite até acrescentar numa fala sua, que você não falou da Água Limpa. Para mim, quando você avalia Jardim Canadá é uma coisa, Água Limpa é outra coisa. É outra, muito diferente, né? Então, o poder público... Nós, cidadãos, nós, enquanto entidades, a gente não está sabendo lidar com esse tamanho todo, Silvano. Sim, eu concordo com você. E vou te dizer mais. Quando a gente pega o pessoal do Vila da Serra, né? Quando eles descem para o centro da cidade, com toda a problemática que tem lá, por exemplo, é prioridade para quem mora no Vila da Serra tratar a questão do trânsito de lá. Hoje a gente vê isso quando eu ouço, às vezes, alguns atores lá de cima, né, dizer assim, olha, eu fico 45 minutos para tentar sair de dentro do meu prédio, que eu já ouvi isso. Para mim e para você, isso talvez não faça tanta diferença, porque você passa ali, vai embora e pronto. E a gente não percebe. Exatamente. No plano diretor, você consegue tratar essas questões, você consegue ordenar ou reordenar aquela área que tem ali, que é uma área conurbada, né? Você tem ali Belo Horizonte, tem Nova Lima, e uma área em que o desenvolvimento, na minha opinião, a região cresceu muito mais do que o que se esperava para o tempo dos 10 anos que teve ali. Então, é necessário mesmo que se faça a revisão do plano diretor. E você era secretário de desenvolvimento em qual período? Na verdade, não. Eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento em 2006 para 2007, portanto, quando o plano diretor já estava sendo votado na Câmara, né? E depois eu tive uma passagem pela Secretaria em 2010-11, mas aí foi 1 ano e meio, na época em que já se falava em revisão do plano diretor.
e aí precisava de fazer a revisão, e me lembro muito bem que os técnicos, principalmente da área de planejamento, eles tinham uma preocupação muito grande, porque como o plano diretor, o antigo, de 2007, ele deixou muitas lacunas, muitas coisas que precisavam ser regulamentadas, e a administração não regulamentava de jeito nenhum, eles começaram a ter problemas para aprovar alguns tipos de empreendimentos na cidade em função desse gap que tinha aí, né? Então, já tinha em 2010, 2011, 2012, uma preocupação muito grande com a revisão do plano diretor. Num primeiro momento, do ponto de vista dessas regulamentações, e depois, num segundo momento, mas tão importante quanto, a questão da revisão das áreas de diretrizes especiais. Que aí a gente fala de Jardim Canadá, a gente fala da área dos 6 pistas ali. A gente trouxe uma problemática assim, muito grande aqui para o centro, que se falava de requalificação daquela área da planta de Morvelho ali, né? E essa requalificação ela é extremamente importante. Então teve uma discussão muito rica. Passa ali também pela questão de atrás do CT do Vila Nova? Sim, como é que também. chama Ali é uma área de diretrizes especiais. Rio de Peixe, acho. Rio de Peixe. Eles queriam requalificar aquela área ali como uma área industrial, que pudesse abrigar algumas empresas. Aliás, tem até algumas empresas que foram para lá, mas que de certa forma estão desguarnecidas com os serviços públicos, né? Você tinha naquela época, isso 2010 mais ou menos, uma dificuldade de telefonia, você tinha dificuldade de água, você tinha dificuldade até mesmo de transporte. Hoje a coisa está melhorando, para aquelas poucas empresas que foram para ali. Mas a área lá embaixo, que queria se qualificar como uma área para receber algumas indústrias, alguns empreendimentos, uma área boa, que é uma área da Anglo Gold, que tinha uma negociação para transferir isso para a prefeitura, mas que não tinha jeito porque a área não era qualificada como área para receber empreendimentos industriais. Essa fala sua tem 2 assuntos que eu gostaria de voltar, que é concordar com você, que, igual quando fala, a prefeitura não está cumprindo com a legislação, e você também diz também que não há tanta cobrança, é porque os problemas vão surgindo, né? No momento desse, você vai falar de área de desenvolvimento lá do Rio de Peixe, com tantos problemas que a administração pública tem acaba vivido. que deixa de ser, não vou dizer importante, porque eu acho que é importante. Muito importante, mas acaba que são tantos outros problemas que isso eles vão ficando no segundo plano. E é uma pena, Fred, que fique, Marcelo também, que esses problemas fiquem em segundo plano, porque eles poderiam e podem, de alguma forma, fazer com que a cidade se desenvolva de uma forma mais sustentável. Quando você fala dessa área de Rio de Peixe, que chama muita atenção para a gente, é uma área enorme, que a gente já tem ali algumas empresas. A Vale está numa área próxima ali, tem terrenos naquele meio do caminho. Mas deixa eu te cortar, para ela ser viabilizada, necessariamente a estrada tinha que continuar, né? Foi daí que se pensou na possibilidade da estrada, né? E até começou a estrada. Aliás, a estrada, ela está bem encaminhada com uma saída que tem aí. Eu vou dizer isso até em off, porque é conversa de bastidores, mas não tem nada oficial, mas tem uma possibilidade de que aquela estrada saia agora para o transporte da mineração, né? Da questão do problema da Empabra. Exatamente. Tem uma possibilidade de você refazer aquela estrada ali, ou de fazer a estrada em si, né? Tem uma questão séria ambiental ali, mas ela seria uma saída para tirar esse minério que está correndo hoje na estrada. O que é engraçado, não tem muito a ver com o nosso assunto, não. Eu também acho que o transporte de minério deveria ser feito à noite. Sim. Mas é engraçado, né? Proibir o transporte de minério de uma cidade minerária. Aí que tá. É muito difícil. Ô, Marcelo, gente, onde que nós estamos? Exatamente, não tem cabimento. A vocação de Nova Lima é uma cidade minerária, não tem jeito. Mas proibir 100%? Não existe. Eu sou totalmente contra essa proibição, você entendeu? Eu acho que tem que ter, sim, uma regulação, porque senão... a fiscalização, realmente tinha muitos motoristas que passavam como louco nessa estrada, agora proibir. Agora voltando também numa fala sua, perguntar para o Marcelo. Marcelo, em termos gerais, nós vamos explicar mais pessoal de casa, muitas das pessoas assim, plano diretor basicamente se baseia em determinar o que deve ser construído em uma determinada região, uma área, ok? O Silvano fala sobre a questão que lá atrás muitos prédios estavam procurando regulamentação.
Aí eu lembrei de uma entrevista que o Vitor Penido deu, o prefeito da cidade, na Rádio Tatiaia, do programa do meu amigo Eduardo Costa, dizendo o seguinte, aquele prédio lindo, maravilhoso que tem ali justamente na trincheira da Concorde. É o Concorde. Lindo, né? Não sei se é o maior de Minas ou o maior de Belo Horizonte. É o maior de Minas. Não, eu só vou regulamentar ou aprovar se vou cobrar dele, né? Que o Vitor está certo, né? E ele diz que está fazendo diferente das outras gestões, ele não vai liberar o empreendimento, ele vai cobrar da Concórdia, ou quem que é o responsável pelo Concórdia, várias ações ali para melhorar o trânsito. Sim. Como que é isso? Se ali não... Por que liberou a construção? Por que foi construído ali? Será que o plano diretor permitia? Aí depois que sobe lá em cima, desculpa, né? Depois que fica que tem... Olha, Fred, enorme. Vou te falar do ponto Porque técnico de engenharia. A gente fica confuso nisso. Né? Realmente um prédio daquela magnitude, aquilo traz muitas intempéries, traz muitos problemas para o local. Eu creio que não foi liberado pelo governo Vitor Penido. Talvez ele teria esse cuidado. Talvez ele teria esse cuidado. O que tem que se pensar é um modo de sanear aqueles problemas e prever que construções como essa não sejam feitas sem ter uma contrapartida para o município, porque senão vira um caos. Aquela região, se você me permite, de 5h30 às 6h30 da tarde, é quase impossível trafegar por aquela região, né? Você chegar ao BH Shopping. Então, o morador aqui do centro, que tem que ir para uma faculdade, que depende de trabalhar no centro de Belo Horizonte, acaba colhendo fruto disso tudo. Então, eu acho que nessa questão, né, eu vejo com bons olhos a atitude do Vitor, porque não pode se fazer tudo de qualquer forma, né, de qualquer maneira. Na minha cabeça, por que ainda não tem, o Silvano pode corrigir a gente, publicar. Se estava ok o plano diretor, já não tinha que dar na verdade, a liberação, ou se não estava ok, como é que deixam construir um negócio daquele tamanho? Na verdade, se me permite, Fred, ele está de acordo com o plano diretor, tanto é que ele foi aprovado. É isso mesmo? Tem as contrapartidas também, porque isso é uma obra daquele tamanho. O Vitor deve estar exigindo o cumprimento das contrapartidas, porque passou pelo CODEMA, uma obra daquele tamanho. Aquelas torres todas ali passaram pelo CODEMA. No CODEMA faz um estudo de impacto de vizinhança, todos os impactos que aquele empreendimento vai gerar na região, eles foram tratados lá no CODEMA. E aí tem sim essas contrapartidas que precisam ser feitas, né, pelo empreendedor. E aí você tem um cronograma de execução dessas contrapartidas e com certeza o que o Vitor nesse momento agora vai cobrar é a execução dessas contrapartidas. Qual que vai ser? Vão trabalhar no sentido de melhorar o trânsito aqui. Eu vou ser honesto com você, Fred. Eu já participei da liberação de alguns empreendimentos, né, no CODEMA, com assento no CODEMA, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, em que a gente percebe que eles fazem um estudo e a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima, lá tem me falhou o nome agora da pessoa, mas tem um trabalho muito bem feito que eles fazem. Eles têm técnicos de muita qualidade e que levam lá, quando o empreendedor leva lá o estudo de impacto de trânsito, por exemplo, o estudo de impacto de vizinhança, que é um conjunto de ações, né? Eles contrapõem isso e fazem a contrapartida. No primeiro momento, do ponto de vista do empreendedor, vai ser essa. Não, nós não queremos essa não, nós queremos uma outra contrapartida. E isso tudo tem para todas aquelas torres que tem ali. E o edifício só vai ter o baixa habite dele a partir do momento que essas contrapartidas estiverem em execução, ou que forem negociadas com a administração, o cronograma de execução delas. Então, a preocupação do Vitor é pertinente, mas você não pode retroagir. A lei está no direito, todo mundo sabe disso, para beneficiar ou prejudicar, a não ser que seja para beneficiar alguém. Ponto. Nesse sentido,
ali tem todo um ordenamento que foi feito à época e agora as pessoas, aí a gente volta a falar mais uma vez da necessidade da revisão do plano diretor. Você tem um grupo de pessoas lá do Vale do Sereno, do Vale dos Cristais, ali daquela região, eu costumo falar que é 6 pistas, né? Mas ali daquela região dos 6 pistas, que agora eles se colocam contra algumas ações lá, principalmente na execução da obra e tal, aquela coisa toda. Mas a aprovação daquilo foi feita numa época em que se refletia e a sociedade aprovou aquilo. Então, como que você dá o grito depois que um prédio daquele tamanho está pronto? Por isso a importância da Exatamente. E ali a gente tem uma legislação que foi mudada no passado, né? Ali só podia fazer construções horizontais, e daí a pouco você abriu a possibilidade de fazer prédio no plano diretor anterior, de fazer prédio e sem um limite. Né? O céu é o limite, o Sérgio americano costuma dizer isso, né? Abriram a legislação tanto que hoje o céu é o limite. Lógico que não é bem assim, não é o céu, é o limite, tem contrapartidas, mas a sociedade insatisfeita, ela se coloca, e ao se colocar, ela provoca tanto o legislador quanto o executivo a propor leis que são diferentes e que possam atender aquela realidade do município naquele momento, ou da população. Os teóricos costumam dizer muito que a praxis social tem uma realidade que está na literatura, que é a legislação, e é aquela realidade que muitas vezes o professor vive dentro da sala de aula, e tem a realidade que é do dia a dia da sociedade, né? Ou seja, a legislação, ela trata de um tema de uma determinada forma porque ela foi feita daquele jeito. Mas a sociedade já não aceita mais aquela legislação. Daí a necessidade de fazer a readequação. Agora, dentro da sua fala, tem um tema importante também, Silvano. Por isso que é bom, o programa serve para isso. Você falou de contrapartidas. Sim. Nós, enquanto grupo de comunicação, a gente tenta há anos, desde que foi criado o Jornal Banqueta, há 9 anos, ir na Secretaria de Meio Ambiente para pegar. Eu acho que você, político, você tem um grande trabalho pela frente, pegar essas contrapartidas. Sim. E poxa, estão sendo cumpridas. Quantas torres foram construídas ali? Sim. Não só ali, construtoras mesmo, quando constrói lá onde eu moro, por exemplo, o Oswaldo Barbosa Pena, sim, e outros aqui pela cidade. Eu não consigo ter acesso a essa relação de contrapartidas. Será que foram cumpridas todas? Eu não consigo, nem que o diabo tussa. Eu concordo com você. Será que não tem muita coisa lá para ser cumprida, não? E tá... Aí o que adianta o trabalho do CODEMA ou da servidora que você esqueceu o nome? O que adianta? Eu concordo com você. Agora, essa cobrança, ela não é para ser feita só com a prefeitura, nem só com a Câmara Municipal. Mas com o cidadão comum, exatamente. Mas e ter acesso a isso? Aí você ter acesso é uma outra dificuldade, porque às vezes, aí eu vou ser honesto aqui, o presidente da casa, muitas vezes, ele falava assim, não adianta fazer requerimento que eles jogam na lata do lixo. E eu compreendo que a administração, eu estou fazendo essa menção a ele, porque ele cobra muito isso. A gente sabe que as administrações, elas têm muitas atribuições, e às vezes o vereador pede a coisa e às vezes aquilo é deixado de lado ali. Mas é extremamente necessário. Você saber, por exemplo, quais que foram as contrapartidas que o edifício concorde, vai ter que executar para melhorar o trânsito do ponto de vista... Isso enquanto vereador tinha que saber. Eu tenho obrigação de saber, exatamente. Ok, Marcelo e Silvano, só um minutinho, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco mais informações com um debate tão bacana quanto esse. Um minuto só. Perfeito. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Nessa época do ano, quando o frio é intenso, é comum aumentar a ocorrência de gripes. Após a campanha de vacinação contra a gripe no dia 12 de maio, a Prefeitura intensificou as ações para imunizar principalmente os grupos prioritários. No dia da campanha, a cobertura geral do município em relação aos grupos prioritários foi de 68%, abaixo da meta que é de 90%, o que representa 14.675 doses aplicadas. Para atingir o objetivo, equipes volantes de
de saúde vão de porta em porta para vacinar os moradores e nas escolas das redes públicas e particular para imunizar os professores. Também foi realizada a busca ativa das gestantes cadastradas nas unidades de saúde para ampliar a cobertura vacinal. A meta é atingir 90% do público prioritário até o dia 1º, quando termina a campanha. E para chegar a esse número, será preciso vacinar ainda 2.190 crianças, 108 profissionais de saúde, 1.134 idosos, 436 gestantes, 64 mulheres que tiveram bebês recentemente e 457 professores. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina protege contra 3 tipos de vírus da gripe e é produzida com o vírus morto. Portanto, é 100% segura e incapaz de provocar a doença nas pessoas que são vacinadas. Se você é de algum grupo prioritário, vacine-se. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. A vacina é de graça e está nas unidades de saúde até o dia 1º de junho, das 8 da manhã às 16 horas e na Policlínica Municipal, das 8 às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje debate o plano diretor de Nova Lima, recebendo o vereador Silvano Aguiar e Marcelo Santana. Marcelo, você está aqui representando o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Conta um pouco para a gente o que é o CREA, qual que é a função dele em Nova Lima. Sim, Fred, o CREA é uma autarquia federal, né? Existe a autarquia federal, existe o CREA Mineiro, né? O CREA Minas, e existe os CREAs municipais. A gente aqui representa Nova Lima, Rio Acima e Raposo. Estamos aí à frente de 1.800 profissionais, né? Dentre eles técnicos, engenheiros de todas as áreas, geólogos, geógrafos. Então, a gente entende que a engenharia ela está por trás de tudo que se faz no mundo moderno, né? Pensando nisso, a gente tem uma cadeira no Conselho da Cidade, né? Então a gente é uma entidade de classe, por isso a gente se faz representado para propor soluções para o plano do diretor. Então, basicamente, a engenharia está no nosso telefone, está na cadeira que se senta, na construção. Então, ela tem ferramentas para discutir melhorias, né, para o ser humano, para nós todos como no geral. Ô Silvano, vamos lembrar um pouquinho, para até citar o pessoal de casa, a respeito de como está o plano, as etapas do plano diretor hoje, né? Sim. Quando o Vitor assumiu, ainda não tinha feito a proposta de revisão do plano. A proposta de revisão, não é isso? Faltava fazer isso. Na verdade, o que acontece? Quando o Vitor assumiu, o plano diretor, a revisão do plano diretor em si, ela estava parada. Foi feito um contrato, né, com a FIP, e eles começaram a desenvolver esse contrato. FIP, né? É Fundação Israel Pinheiro. A Israel Pinheiro, ela começou a trabalhar esse contrato, começou a desenvolver as ações. A gente percebeu que eles focaram muito nas ADEs, principalmente a ADE do Vale do Sereno, né, toda aquela região lá de cima. Precisava mesmo de uma requalificação ali, e trabalharam muito também a questão do Vale do Sol, e tinha outras ADS que estavam no plano de trabalho da FIP. Num dado momento, Nova Lima entrou em crise, a prefeitura gastou em média, pelo que eu tive notícias do atual secretário, R$800 mil com esse contrato com a FIP, e aí pararam de pagar a FIP, e a FIP, lógico, evidente, parou de desenvolver o trabalho dela. Em 2015. 2015. Neste contexto de 2015 até 2017, ou 18, vamos colocar 17, que foi quando 17. Voltaram a conversar com a FIP. Na visão do secretário, a realidade mudou. Então, por exemplo, o cronograma de trabalho que eles tinham naquele momento, hoje, na visão dele, já não atende mais.
O termo de referência, na visão dele, ele acha que tem que se fazer um outro termo de referência para que a empresa que for administrar esse contrato, que ela possa fazer de acordo com a realidade que tem hoje. Eu não discordo do secretário, mas também em algum momento eu não concordo. É uma readequação desse termo de referência, eu não sei se isso é possível, inclusive em função de ter sido uma licitação, acredito que foi por dispensa de licitação aí, né? Mas essa readequação talvez pudesse fazer com que a prefeitura economizasse aí no mínimo esses R$800 mil do 1.300.000 que foi a princípio contratado, né, para fazer a revisão do plano diretor. Basicamente ele está nesse pé hoje, sabe? A administração fez uma reunião com o Conselho da Cidade para fazer esse termo de referência aí, teoricamente seria meio que um plano de trabalho, né? O que a administração espera da empresa que for fazer esse serviço, e está nesse pé, está parado nesse pé. Nesse meio tempo, né, nesse inteirinho, teve também o plano de mobilidade urbana que o secretário colocou como se fosse uma parte do plano diretor. Segundo ele, esse trabalho andou. Eu confesso para você que eu não saberia dizer hoje em que pé que está o plano de mobilidade urbana. Mas foi trabalhado, Nova Lima realmente precisa de um plano de mobilidade urbana, haja visto que a gente está falando aqui lá da região dos 6 pistas, né? Do Vale do Sereno eu sou velho, né? Eu falo sempre 6 pistas, mas é porque está no meu inconsciente aqui 6 pistas. Se me permite, nem lá no Vale do Sereno, né? Sim. E voltando também no plano diretor, a Associação Comercial, no qual tenho orgulho de fazer parte, né, a nossa presidente Tati, ela fez um plano para reorganizar o comércio da cidade. Só que deu uma travada, porque mas fazer isso sem o plano de mobilidade? Fica difícil. Sem um plano diretor? Fica difícil. Então eu concordo. E a Tati, quando faz isso, ela faz com muita legitimidade, né? Afinal de contas, o centro histórico da cidade vive de um comércio que precisa ser modernizado. Ninguém aqui tem dúvida de que se o comerciante de Nova Lima não modernizar seus empreendimentos, ele vai ficar para trás. Já visto que a gente está vendo aí chegar as grandes redes e tal, é inevitável que isso aconteça. Isso é normal. Né? Mas o plano diretor ele pode dar um ordenamento nisso também. Essa requalificação do centro histórico da cidade, na minha opinião, ela é extremamente importante, mas é um tema de interesses tão difusos, Fred, que na minha opinião vai ter muito problema. Imagina o comerciante que está na Santa Cruz, por exemplo, está acostumado ali com o comércio dele, de repente você desloca o eixo, o centro comercial, para uma outra região como queriam lá na planta de Movério, naquela planta antiga. Se me permitir também, eu já desisti nós temos que andar sem essa solução. Sem essa solução. Nós temos que andar sem essa solução. Porque você imagina o transtorno que seria para esse comerciante, né? Como que vai ser essa adequação desse sujeito que tem o comércio dele ali há anos, de repente eu tiro todo o comércio do eixo ali, daquele eixo central da cidade, que o comércio de Nova Lima vive basicamente ali, levo para uma outra região. Esse comerciante fica como? Como que vai fazer, vamos dizer aí, uma compensação para representar, talvez, até respeitar o passado desse comerciante que teve ali até hoje contribuindo com a cidade. Não vai ser fácil. Quando as pessoas falam, Fred, em plano diretor, eles acham o plano diretor muito ligado à construção civil, né? Todo mundo acha que tem a ver só com a construção civil. Tanto que eu coloquei isso aqui. E na verdade não é. Você vai tratar todas as questões do desenvolvimento da cidade no plano diretor. A questão socioeconômica, a questão social da cidade, tudo vai estar embutido ali no plano diretor, que vai dar o direcionamento, né? Então, é preciso tratar com muito respeito e consideração. O Silvano falou com muita propriedade e é isso mesmo. A gente trata 3 pontos principais: os impactos físicos, os impactos bióticos e os impactos socioeconômicos, né? O que seria um impacto físico, né? Você passar onde tinha um verde, você vê lá um emaranhado de prédios, construções. O impacto biótico é como que você afeta o meio ambiente no entorno daquilo que você está construindo. E o socioeconômico, como você afeta a vida daquela pessoa.
Mas o plano diretor, Silvano, pensando ferramentas de engenharia, você consegue trazer soluções. Tratar todos esses Isso. temas. Imaginem vocês, se a Santa Cruz a gente fizesse um centro só comercial lá. E aonde seria a Golden City que você falou, Fred? A gente saía com uma rua atrás da rodoviária, subindo, passando ali, saindo no pé da Boa Vista, e aonde a Praça do Mineiro seria uma mão de ida e uma mão de volta. E aquele centro da Santa Cruz todo para uma área comercial. Qual que seria o impacto disso daí? Às vezes, se a gente pensar soluções simples e talvez que dê para fazer, Silvano, a gente consegue melhorar isso daí. Né? O problema é contemplar todos os atores interessados nesse processo, perdão, cortei sua fala, não, pode mas são diversos atores que precisam... A especulação imobiliária, por exemplo, ela é um ator que precisa ser levado em consideração. Claro. Olha, vê bem, nós vamos tirar do eixo central da cidade, parte do comércio. Vamos imaginar, que eu já ouvi muito isso, que a gente vai deixar Santa Cruz ali só sem trânsito, exatamente. De carro, só pessoas. Exatamente. E vai levar parte do comércio para o espaço que seria num passado, né? Hoje já não é mais, o Golden City. Agora você imagina bem para você ver. Hoje, com a realidade que a gente tem, será que as pessoas iam andar a pé na Santa Cruz para fazer compra lá? Onde que as pessoas Você ia parar onde? Você entendeu? Então, assim, você contemplar todos esses atores que são envolvidos, a construção civil, o sujeito que é do comércio, o sujeito que é da prestação de serviço, não é uma coisa simples, Silvano, eu concordo com você que não é uma coisa simples, mas já está passando da hora da gente tomar as decisões. Sim. Porque o que a gente... né, a gente sai de Nova Lima, você mora em Nova Lima, exato, primeiro condomínio. Segundo, ele foi vendido, quando falo vendido fica parecendo uma expressão ruim, né? Que foi vendido, né? Nós fomos taxados, até mesmo no final da administração do Vitor Penido, até pelo trabalho dele, né, da última gestão, a melhor cidade para se viver, cara, nós estamos muito atrás de outras cidades que a gente já esteve na frente, como Itabirito, por exemplo. Tem uma arrecadação até menor, né? Nós temos que tomar decisões, nós não somos mais vanguarda. Sim. Já passou desse tempo, mas se a gente não tomar essas decisões, ficar só, vamos seguindo. E agora, olha a complexibilidade que tem Nova Lima. Por isso, cada cidade tem que ter um plano. Cada uma tem uma realidade. Os centros da nossa cidade são ruas estreitas. Como que a gente vai resolver esse problema? Mas uma hora teremos que discutir. Esse assunto uma hora tem que estar na pauta, tanto da administração, quanto na pauta do legislativo, e mais importante do que isso, na minha opinião, na pauta dos atores sociais que fazem com que a cidade caminhe. Porque a gente pensa que é só o prefeito e os vereadores que fazem a cidade acontecer. Quando o povo não tem noção do poder que tem, haja vista que a gente está vivenciando aí hoje a questão dos caminhoneiros. Isso. Olha, quem que é o caminhoneiro? Até pouco tempo era um sujeito que trabalha muito, que dá o sangue, mas teoricamente o próprio caminhoneiro não sabia que ele tinha. É lógico que a gente tem outras discussões nessa pauta aí, mas ele não tinha noção da força que ele tem. Daí a pouco ele mostrou a força que tem. A política hoje, com as redes sociais, ela traz essa nova noção de que pode ser feito, né? Quando você pega as redes sociais, ela é cheia de especialistas, mas ela tem também muita riqueza ali. Você tem que ter paciência para ir peneirando. Bem, você vai peneirando. Os problemas hoje estão acontecendo, no nosso mundo hoje são tal, e está na moda, né, o fake news. E aí que é o problema. Né? As redes sociais deu poder de qualquer um criar um blog e falar que imprensa. Falar o que quer. Para eu falar alguma coisa na TV ou no jornal, eu revisei, minhas jornalistas revisaram. Não, as pessoas vão lá e falam o que é. Escreve o que quer. Vai ter muito problema pra frente. E ele não tem sanção nenhuma. Virou imprensa. Virou imprensa, exatamente. Mas, de qualquer forma, voltando, eu saí um pouco aqui do tema, mas voltando para o tema, a importância da sociedade nesse processo. Se a sociedade não se apodera disso, a coisa não acontece. A gente falava aqui em off, né? Da questão do SOS Nova Lima, por exemplo. Como que eles foram, assim, eles tiveram um papel preponderante
Inclusive para o plano diretor talvez não caminhar como... Talvez ele iria ir para a Câmara de uma forma exatamente, não tão legal. Aí vieram as pessoas, né, do SOS Nova Lima, de outros grupos. É ruim quando a gente fala um grupo assim, porque fica parecendo que eu estou taxando. Não, eu estou falando que tem ali várias pessoas, um grupo da sociedade civil organizada que tratou isso e que fez com que não, talvez acontecesse como queria. Ainda que a gente seja crítico à questão do edifício Concorde, por exemplo, ou dos outros edifícios que tem lá embaixo. É um processo, o problema, Fred, é que quando você vê um edifício Concorde pronto, você fala assim, esse prédio saiu da noite para o dia, mas não é verdade. Ele leva anos e anos para ter todos os licenciamentos de Estado, licenciamento do município, e aí tem toda um pacote de coisas que precisa acontecer para aquele prédio virar realidade, mas o cidadão comum, ele só vê a hora que o cimento começa a ser colocado lá e aí aquele prédio virou realidade. Mas teve todo um processo por trás daquilo. Os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. E aí é que entra o plano diretor, né? É porque o plano diretor é que dá possibilidades ou não daquele edifício acontecer. Qual seria o empreendedor ignorante de tal forma, e eu acredito que ali são vários empreendedores, ignorante de tal forma de levantar um edifício daquele tamanho sem uma segurança jurídica de que é possível ter aquele edifício ali. Ou até mesmo, né, sem ter lugar para sair. Exatamente. Então, assim, teve uma legislação que deu permissão para aquilo ali acontecer. Aí as pessoas falam assim, isso é culpa dos políticos, e jogam na conta da Câmara, jogam na conta do prefeito, mas não colocam nunca na conta do cidadão comum que às vezes não se manifestou no momento que precisava se manifestar. A gente faz audiências públicas na Câmara e pouquíssimas pessoas, e você vê as pessoas que vão são sempre as mesmas. Silvane, vai me desculpar te cortando, às vezes, e agora a Câmara tem a transmissão ao vivo pela TV Banqueta. Graças a Deus. Às vezes constrangedor. A gente está lá com toda a equipe, todo mundo assistindo em casa, está o vereador que fez a audiência. Os vereadores também começam, pelos meus amigos vereadores, eles não vão. Exatamente. Aí é constrangedor, está o vereador e 6 pessoas. Como é que o vereador toca a audiência pública? Fica muito difícil, você perde do ponto de vista de debate político, né? De debate técnico, que é extremamente importante. Fred, ele falou uma coisa aqui muito interessante. A UCREA tem vários profissionais, né, na área de agrimensura, eu não sei, agrimensura também. De agrimensura, de engenharia. Num plano diretor, eu fiz tá até numa anotação minha, eu acho que é desnecessário eu ler, mas do plano de trabalho da FIP, eles relacionam uma série de profissionais que estarão envolvidos nesse processo. O sociólogo, o cara que é da área de engenharia, o cara que é da área de agrimensura, o topógrafo, tem tudo no plano de trabalho para o plano diretor funcionar. E de repente isso vai para a Câmara e sem uma auditoria, sem uma equipe técnica mais apurada, muda aquele processo todo. E aí eu pergunto assim, mas eu vou me pegar, não vou pegar o outro vereador não, tá? Estou pegando o Silvânio, que é formado em gestão pública, fez pós-graduação em gestão pública, mas que não tem conhecimento nenhum de engenharia, que muitas vezes não tem conhecimento nenhum ou muito pouco da legislação pertinente àquele tema. E aí, se você levanta e fala assim, gente, espera aí, nós temos que, isso aqui não está bom não, tem que mudar alguma coisa. Se você não encontra eco entre os outros vereadores, a coisa acontece do jeito que quer. Se você não tem uma equipe técnica na Câmara... sobre a equipe técnica, tem que contratar, mas falar, mas vai contratar. Exatamente. Mas então, eu não sei não, para um negócio desse tamanho. Tem necessidade, é nosso necessário. Futuro, está batendo na porta. Você deixaria alguém que não tem conhecimento nenhum definir o seu futuro? Você não deixa. Então você precisa de uma equipe técnica qualificada para dar a orientação mais precisa possível. E aí eu vou descontar, porque aí as pessoas falam assim, não, isso é tudo comedeira de dinheiro. Olha, tem comedeira e comedeira. Eu penso que se o vereador ele trabalhar sério, e eu, pelo menos no meu gabinete, eu sou assim, a questão técnica é muito levada a sério. Eu não dou um palpite de alguma coisa que eu não tenho conhecimento, a menos que alguém me instrua com relação àquilo.
e alguém que tem capacidade e qualificação para fazer isso. Então, essas questões elas precisam ser levadas em consideração e talvez a gente esteja falando do plano diretor aqui agora, até de uma forma assim, mais ampla, né? Mais macro, e quando você vai para o micro, você fala assim, mas quando vai lá no Conselho da Cidade, por exemplo, mas o Conselho da Cidade não aprovou não, mas a Câmara aprovou, e aí? Como é que fica? Então, eu penso que é uma discussão que precisa ser feita com a sociedade de uma forma multiprofissional, com vários profissionais discutindo, dando a opinião, colocando as questões, para que a gente vote com a maior consciência possível. A gente já está até estourando o nosso tempo aqui do bloco, mas você tocou num assunto que eu gostaria de novamente comentar e até de dar outra ideia, que eu tinha essa ideia, mas eu, devido a tantas coisas, não consegui ainda colocar em prática. Você fala da sociedade, né? Nós temos várias entidades importantes na nossa cidade. Sim. Só que qual que é o problema? Eu mesmo, eu faço parte da Associação Comercial e da Loja Maçom Zé Garibaldi. Todas essas duas entidades, a gente entre si, a gente discute os problemas da cidade. Sim. Só que a gente fica aqui, a associação está aqui, maçonaria está aqui, a igreja está aqui, isolado. CREA está aqui. Então nós tínhamos que arrumar, até ideia para você, um simpósio e tal, para que todas as entidades pudessem discutir. Perfeito. Porque o que está acontecendo, as pessoas só começam a discutir, só vão para as redes sociais e conversam só para se agredir. E isso é que é triste. Só para se agredir. O que vale a pena são as agressões, principalmente no meio político. E quantas ideias, quantas pessoas boas tem para propor coisas legais? Igual audiência pública. Audiência pública eu não vou, não resolve nada. Só que da conversa ali pode sair várias ideias. E coisas super interessantes, né? E necessárias, inclusive, para o desenvolvimento daquela política pública. Quando a gente fala de plano diretor, a gente está falando de uma política pública importante para a cidade e que vai dar um caminho, um norte para várias outras políticas públicas. Se a população não discute isso e fica os especialistas que estão dentro de casa, e tem muitos assim, o cara ele vai ficar só falando, é só blá blá blá, mas não chega no ouvido do vereador, não chega no ouvido do prefeito, ele não consegue fazer a voz dele ter eco. E para a política pública acontecer, a voz do cara precisa ter eco, ele precisa de achar. O vereador tem que ter agenda do prefeito, o vereador tem que ter agenda com a comunidade, o vereador tem que ter agenda com o CREA, com as várias entidades e discutir. É isso mesmo, que aquela entidade não concorde com o pensamento dele, mas ele tem que ter aquilo na cabeça dele, que assim, é a partir do momento dessa diversidade de pensamentos aí, que ele vai fazer um trabalho mais próximo possível da realidade da população. Não que vai ser exatamente o que a população quer, porque, por exemplo, se eu pergunto para um cara que mora no Jardim Canadá e tem um empreendimento grande lá, e ele quer expandir o empreendimento dele, se eu pergunto para o dono do comércio, ele vai querer fazer uma indústria que caiba lá, sei lá, 300, 400, 500 pessoas. Mas se eu pergunto para o vizinho dele, que de certa forma está sendo prejudicado com a poluição sonora, com a poluição ambiental, que engloba aí várias outras... Aí é outra história. Então, o papel do vereador é juntar essas duas ideias aqui e fazer o que for mais próximo possível do bem-estar da população. É muito romântico falar isso, mas extremamente difícil de fazer acontecer. Mas justamente nortear, né, um bairro que tem vocação residencial, propor uma legislação que se construa prédios ali até tantos andares, né? Bairros que têm vocação para a indústria. Claro que hoje isso está muito difícil, mas ainda eu acho que dá para se pensar ainda. Fazer essa adequação. Jardim Canadá, toda aquela região ali, área da 040, se não me engano, escoamento de mercadoria, a gente poderia focar isso, visto que daqui a uns anos a gente vai perder, né, extração mineral, extração de ouro. Isso está próximo. A gente sabe que isso é temporário. Então, tem que se pensar uma nova realidade para Nova Lima. Eu acho que está certinho, Silvana, é isso mesmo que a gente pensa enquanto sociedade, que a gente espera aí dos nossos legisladores. Sem dúvida. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco o terceiro e último bloco do Banqueta em Foco. Canal Cidadão, Nova Lima e você.
Nessa época do ano, quando o frio é intenso, é comum aumentar a ocorrência de gripes. Após a campanha de vacinação contra a gripe no dia 12 de maio, a Prefeitura intensificou as ações para imunizar principalmente os grupos prioritários. No dia da campanha, a cobertura geral do município em relação aos grupos prioritários foi de 68%, abaixo da meta que é de 90%, o que representa 14.675 doses aplicadas. Para atingir o objetivo, equipes volantes de saúde vão de porta em porta para vacinar os moradores e nas escolas das redes públicas e particular para imunizar os professores. Também foi realizada a busca ativa das gestantes cadastradas nas unidades de saúde para ampliar a cobertura vacinal. A meta é atingir 90% do público prioritário até o dia 1º, quando termina a campanha. E para chegar a esse número, será preciso vacinar ainda 2.190 crianças, 108 profissionais de saúde, 1.134 idosos, 436 gestantes, 64 mulheres que tiveram bebês recentemente e 457 professores. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina protege contra 3 tipos de vírus da gripe e é produzida com o vírus morto. Portanto, é 100% segura e incapaz de provocar a doença nas pessoas que são vacinadas. Se você é de algum grupo prioritário, vacine-se. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. A vacina é de graça e está nas unidades de saúde até o dia 1º de junho, das 8 da manhã às 16 horas e na Policlínica Municipal, das 8 às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje debate um tema muito importante, que é a questão do plano diretor. Nós estamos falando de plano diretor que vai cuidar do nosso futuro. Silvano, o que você pensa em referência ao futuro do plano diretor, para o plano diretor? Pessoal, primeiro eu acredito muito na administração municipal que está tratando esse tema, ainda que, na minha opinião, ele não está na velocidade que eu esperava, ou que a gente esperava da atual administração, mas o secretário está tratando isso com responsabilidade. Talvez a velocidade não combine muito com a qualidade, né? Então, na minha opinião, talvez estivesse sendo conduzido de uma forma interessante. O que eu espero para o futuro é que as pessoas sejam ouvidas, que a gente tenha um plano diretor onde a população possa, de fato e de verdade, participar e ter direito de voz e, inclusive, com os conselhos, né, de voto também, que essa voz e voto fosse respeitada na hora da criação da lei, isso do ponto de vista da administração. Quando isso for para a Câmara, o que eu espero é que a Câmara possa, ouvindo a população e participando até dessa etapa da Prefeitura, que normalmente o vereador não participa. Naturalmente o vereador acha que ele não deve participar desse momento, mas acho que deve participar desse momento, até para eu me nortear lá atrás, até para eu falar chegar uma coisa totalmente nova lá. Exatamente, para eu não de repente falar assim, olha, nós temos que fazer uma audiência pública porque eu não sei se as pessoas foram ouvidas. Para eu saber se as pessoas foram ouvidas ou não, eu vou ser obrigado a participar. Então, dentro da Câmara, eu espero que a gente tenha audiências públicas, que o tema seja extremamente debatido e visto do ponto de vista da legalidade, de uma forma em que a cidade possa crescer e se desenvolver com um plano diretor que seja de fato e de verdade um retrato do momento que Nova Lima vive, com uma visão de futuro que todo legislador tem que ter em Nova Lima, que é uma Nova Lima que vai continuar crescendo, que em algum momento vai deixar de depender do minério e que vai ter uma outra vocação que a gente já percebe aí, que é uma vocação muito focada na prestação de serviços, no comércio, e o plano diretor ele tem que contemplar essas atividades, sabe? Então, o que eu espero é que isso seja feito da melhor forma possível, ouvindo e entendendo as necessidades e as especificidades de cada região, de cada uma das Nova Limas que a gente tem dentro dessa cidade nossa. Deixa
Te confesso, quando você fala de que o minério vai acabar, nem por causa do minério acabar, Sim. mas que Nova Lima vai continuar crescendo, me dá uma perda no coração que eu não sei se a gente está Preparado. Não é nem preparado, se preparando para para tal. isso, né? O CEFEM, a CEFEM, ela tem que estar sendo pensada nesse viés, sabe? Será que a gente está de fato e de verdade preparando a nossa população do ponto de vista de um empoderamento intelectual, de capital intelectual mesmo, para que a gente possa ter aqui pessoas que a gente, eu sempre falei muito nisso, e mais uma vez eu falo que isso é muito romântico, mas é a verdade. Se a gente já viveu o ciclo do ouro, a gente está vivendo o ciclo do minério, por que não viver o ciclo do capital intelectual, em que a gente possa trabalhar a nossa cidade, para a gente ter aqui empresas de tecnologia, para ter empresas que são socialmente aceitáveis, né? De economia que seja limpa e essa coisa toda, sabe? Eu penso que a gente tem que trabalhar nesse sentido. E aí, pensar no CEFEM como uma ferramenta para impulsionar a educação da nossa cidade e o maior capital que a gente tem, que é o homem, eu acho que é uma forma inteligente de pensar no futuro de Nova Lima. E quando você fala isso, né, a gente faz algumas críticas, mas nunca uma crítica ao Vitor, né? Tô falando, eu faço, quando você tô Sim. fazendo comparação da questão intelectual. O prefeito, quando a gente fala assim, que não está pensando a cidade para o futuro, o prefeito fez, e só um prefeito com a bagagem, com a experiência, com o nome, com a força de Vitor Penido, dizem que teria que ter feito. Questão de PTU, Sim. uns são contra, outros não, mas os prefeitos, tanto do passado como agora, Todos quiseram fazer e não conseguiram. não conseguiram. Ele brigando com todo mundo, no bom sentido, conseguiu. Questão do servidor público, muita gente é contra, eu tenho até minhas ressalvas por causa do comércio, mas todos afirmam que tinha que ter feito, ele consegue. Ele, pelo que eu conheço dele, deve estar numa impaciência, tipo assim, o que tinha que fazer ele fez, agora ele precisa da equipe dele. Na verdade, para pensar junto. Na verdade, Fred, quando você coloca esses temas, que na minha opinião são Falei temas... bobagem? Não, de jeito nenhum. Na minha opinião, são temas polêmicos, mas extremamente importantes para o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Quando você coloca o servidor público, ainda que a gente saiba que tem muito servidor público que está, vamos dizer assim, ficou teoricamente, do ponto de vista daquele que tinha um direito e tal, e de alguma forma ele foi tolhido nesse direito, mas em nome de um bem maior, que seria a permanência dele no trabalho, que seria o crescimento da cidade, que seria a adequação à legislação da cidade, é tema espinhoso, mas que precisa ter coragem para enfrentá-lo. O tema do IPTU, eu penso que ele podia ter sido tratado de uma outra forma, sabe? Mas extremamente necessário que se trate ele, não tem nem que ver. E é uma discussão que é espinhosa mesmo. O cara que pagava, sei lá, 1.200, 1.300, 2.000, 3.000 de IPTU, que vai passar a pagar 4, 5, ele não vai ficar satisfeito de maneira nenhuma. E fazer essa conscientização, fazer ele entender que esse valor é importante para que a cidade continue crescendo, é um desafio para o legislador, é um desafio para o administrador, mas é um benefício que a cidade tem para o futuro. Eu sou crítico ao plano diretor, eu sou crítico à questão do IPTU, votei contra, muito pela forma e nunca de maneira nenhuma pela necessidade. A necessidade, ela é real. Eu acho que como foi feito, e aí a minha crítica, talvez a gente tenha perdido a possibilidade de, com uma discussão mais ampla, com mais tempo, você entendeu? Eu acho que chegou muito em cima da hora. A gente podia ter feito a coisa de uma outra forma. Não fez, infelizmente está na justiça, isso vai carregando aí e a cidade perde com isso, porque acabou que a gente podia ter recebido IPTU desde abril, nós estamos em maio, agora que vai começar a distribuir as guias e aí o parcelamento já não é a mesma coisa. Então a minha crítica é só nesse sentido, mas nunca e de maneira nenhuma a adequação da planta genérica da cidade. Ela é necessária e precisa ser feita, né? Porque até agora, teoricamente, está tudo como estava. Aliás, está pior ainda, porque você tinha, pelo menos, como dar ali a revisão da inflação,
eu não sei se Vitor fez isso, mas a informação que eu tenho que fez. Se fez pelo menos isso, porque mas até em então... suma de tudo isso que a gente falou, é que o mesmo com o servidor chateando, né, que mexendo no bolso de qualquer um de nós, ninguém gosta. Mesmo com a questão do servidor, mesmo com o IPTU, se a população enxergar, isso que o Silvano quis dizer, se você me corrige, se a população enxergar que a cidade prosperou, que isso deveria ser feito, tudo bem. Ótimo. Só que o tempo está passando e as coisas não estão indo. E pelo que eu conheço o Vitor Penido, ele deve estar um arara, porque ele faço precisa da equipe dele. A equipe dele tem que ter brilho nos olhos. A equipe dele tem que ser criativa. E até agora, proativa. Eu não vi nada andando. Pelo menos, por exemplo, as obras, né? Até não agora. sei se tem alguma licitada, se está licitando. A passarela dos cristais, que é outra coisa que eu cobro muito quando falo da questão do povo, né? De você saber lá quais são as contrapartidas, né? Sim. A passarela é devida a uma contrapartida. É. Então, quando a gente faz essa crítica, é isso. Tudo que tinha que ter feito, que ele achava necessário, fez. Mas e agora? A população está esperando a cidade que o Vitor fez no passado. Ô Fred, mas eu costumo falar que mágica ninguém consegue fazer, né? Eu acho que no momento econômico mais importante de Nova Lima não foi feito. Então, eu vejo que Vitor tem uma dificuldade muito grande, né? Às vezes você mexer no momento econômico conturbado, você fazer ajustes, cortes, subir Concordo com você, em 12 anos não foi feito. Não foi feito, é muito difícil. Mas, para que Nova Lima, daqui a 10 anos, possa olhar para trás e ver que era necessário, tem que ser feito. A gente enxerga como entidade técnica que isso já deveria ter sido feito. Já deveria. Talvez nós estaríamos hoje colhendo. Então a gente, né, o que a gente pensa é que esse caminho tem que ser seguido, né, e que a gente tenha legisladores, como o Silvano, a gente estava conversando aqui em off, que pensa nesse bem-estar como um todo e que possa estar aí apoiando esse plano diretor da melhor forma possível, né, Silvano? Do jeito que você pensa aí, trazendo esse bem-estar. Mas eu vejo que ainda há uma possibilidade. Enxergo duas Nova Limas, uma que arrecada muito, é uma cidade muito rica, mas que muitas vezes eu tenho que te confessar que eu vejo uma cidade pobre, porque nós poderíamos estar muito além em infraestrutura. É isso que eu disse. Né? E só complementando, Marcelo, sim. Essa cidade pobre, ela é a realidade nossa. É a realidade nossa. O secretário de Desenvolvimento Social, o Diego Garçom, esteve aqui e falou, essa cidade não existe. 66% da nossa população recebe até R$1.800 a família. Sabia disso? Não sabia desse dado. Fred, quando você coloca que Nova Lima ainda tem regiões que a pessoa vive numa casa de chão de terra batida, aí que você olha assim, qual que é a arrecadação da cidade de Nova Lima? Qual que é a renda per capita? Que até pouco tempo, hoje eu posso estar errado nesse número, porque eu confesso para você que não me atualizei para vir cá, mas até pouco tempo era a terceira arrecadação da região metropolitana, já foi a primeira. Aí você ainda vê pessoas que têm dificuldade para chegar na escola, você ainda vê pessoas que não conseguem ali as condições mínimas, né? Até pouco tempo agora a gente tinha uma fila de espera de exames enorme. Então, que está praticamente zerado. Pois é, que está praticamente zerado. Então, assim, é aceitável que a gente tenha essa cidade? Será que o vereador, quando ele põe a cabeça dele no travesseiro, será que ele dorme tranquilo ao saber que a cidade dele arrecada quase 600 milhões ano, e esse ano muito possivelmente chega perto disso, e que ainda assim ele tenha tanta desigualdade, ele tenha uma região dos 6 pistas, do Vale dos Cristais, do Vale do Sereno, de Alphaville, com uma população que vive tão bem, contrastando com
regiões como Água Limpa, como Santa Rita, aquela região ali que eles estão, infelizmente, ocupando de forma irregular, a região de Honório Bicalho, que estão ocupando assim, as matas que tem ali, que podia ser a nossa riqueza de futuro enquanto desenvolvimento do ponto de vista turístico. Será que a gente dorme tranquilo? Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de pensar nisso, porque eu não posso de maneira nenhuma tirar aí que eu sou legislador. Se antes eu era aquele que propunha e que falava eu vou fazer, vou acontecer, o momento agora é o meu. Eu tenho que fazer e tem que acontecer. O problema é que a Câmara, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, você precisa de ter liga. Não adianta. Se você pode ali, você vai ficar batendo em baiano e ferro frio e não vai acontecer nada. Quando você fala da administração e você me chama a atenção para uma fala sua, quando você fala assim, o Vitor deve estar muito frustrado, porque aí a gente está falando de equipe. E não é equipe talvez só de secretário, não, sabe? Eu falava na Câmara esses dias, eu falava assim, e engraçado que eu fui fazer uma fala, você sabe que eu gosto muito de falar, eu fui fazer uma fala do secretário de Planejamento, dizendo que, aliás, eles foram falar do secretário de Trânsito, e eu fui falar assim, olha, ele sempre me atendeu muito bem, o secretário de Trânsito tem me atendido muito bem, e aí eu comecei a relacionar, mas eu não vou falar só dele, não. Aí eu falei, o Diego Garzon me atende extremamente bem, eu acho que ele trabalha de uma forma muito eficiente. O secretário a secretária de Educação, na minha opinião, está fazendo um trabalho bacana. Tem uma série de secretarias que estão trabalhando de uma forma muito eficiente. Mas então por que a coisa não está acontecendo na medida que precisa acontecer? Olha o desafio que a gente tem pela frente. Mas aí é o que eu penso, assim, é uma opinião minha, viu, Silvano? Eu acho que é um momento de muito ajuste, né? De ter pegado realmente uma máquina desorganizada, financeiramente, estruturalmente, e tá ali ajustando. Mas eu entendo que ainda vai chegar lá. Né? Inclusive, eu acho que nesse mandato ainda. Acho que a tarefa não é fácil, né? Por tudo que foi colhido, mas eu acho que é possível também chegar. E a gente está trilhando um caminho correto aí, está com os trilhos, o vagão nos trilhos. Já que você está falando do futuro, Marcelo, e para você, qual a visão que você tem do plano diretor para o futuro? Então, né, esse norte que vai ser dado, o que a gente espera, né, é que a prefeitura tenha condição, porque não adianta só você planejar se a máquina não tem condição de fazer, né, e que a gente tenha legisladores lá, como o Silvano lá, que está atento a esse plano, está atento à importância do que é feito do plano diretor. Então, eu acho que todo cidadão novalimense, ele quer o bem da administração pública, no executivo e no legislativo. Porque a gente é que vai colher isso daí. Obrigado pela presença, viu, Marcelo? Ó, prazerão. Prazer é meu. Professor. Nossa, ó, a gente está à frente lá da Ultramig, em sala de aula, né? Tem a direção lá da Claudinei, a gente está lá dando aula lá de segunda a quinta-feira. Agradecer ao governo Vitor Penido, que mais que dobrou o recurso para a Ultramig. A gente tem um índice de empregabilidade lá altíssimo. Mandar um abraço para meus alunos que devem estar me vendo. Fred, um amigo, obrigado pela oportunidade. Um desejo de sucesso para que você continue aí trilhando aí com o grupo Banqueta aí. Silvano, um desejo de sucesso também. Obrigado, um abraço especial. Continue legislando lá a favor do povo, a favor dos anseios nossos. Sem dúvida. Né? E um sucesso para todo mundo. Muito obrigado. Tem muita gente boa, né, Silvano? Tem, com certeza. Silvano, te agradecer, até passar por de casa, como é que interessante é a função do Jornal Banqueta. Trocando ideia com o Silvano, nós vamos falar de quê? Do plano diretor, que, na minha opinião, estava adormecido. E com certeza, depois desse programa, não vai ficar mais adormecido. A gente começa a colocar ele na pauta de novo, né, na agenda da cidade aí. Obrigado, Fred, mais uma vez. Eu também quero te agradecer muito a você, aos seus profissionais. Você tem uma característica muito interessante, Fred. Eu posso estar enganado, porque eu estou vendo de fora, que você tem uma equipe que é a sua cara, né? As pessoas todas trabalhando assim com muito afinco, com muito respeito, e isso é muito bacana. Eu penso que Nova Lima tem, sem dúvida nenhuma, dois momentos assim.
um momento antes da TV Banqueta, que as pessoas ficavam sabendo de ouvir falar, e um momento depois da TV Banqueta que a pessoa vai lá e comprova. Esse menino aqui é uma prova viva disso. Isso. Ele me fez uma crítica com relação à questão de taxistas, e uma crítica naquele primeiro momento que eu acho que é legítima, mas que não representava a verdade do que aconteceu, e eu chamei ele, peguei a reprise da reunião e falei assim, eu falei isso, então ouve aqui, nós sentamos lá, e através da reprise que você me manda sempre, e aliás está disponibilizada para todo mundo, imediatamente após a reunião tem a reprise à noite, e depois você começa a mandar isso pelas redes sociais. Então assim, parabéns pelo seu trabalho. A gente percebe aí que é uma visão de futuro, é uma visão que a gente espera para o homem novalinense, né? Tantas cidades que às vezes têm até condições melhores de ter esse mesmo tipo de canal comunitário e que não tem. E você acreditou, apostou e fez com que virasse realidade. Eu falo sempre que os grandes empreendedores e as pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que arriscam e que acreditam naquilo que fazem, né? Então você está de parabéns, que Deus abençoe você, abençoe a sua equipe, principalmente porque você é Nova Lima, da Gema. Isso então mesmo. É isso aí, parabéns para você. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado também, perdão, ao público de casa que nos assiste aí, tirou um tempo nessa quarta-feira para estar nos assistindo. Muito obrigado ao público de Nova Lima. Obrigado a você, sinceramente, o público aí de casa vai comprovar, com certeza foi um dos melhores banquetes em foco e o mais importante, com certeza vai ajudar a cidade a cobrar essa questão do plano diretor. Obrigado pela audiência e até a próxima.